Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Eu vou convidar a Ana aqui. Preciso lembrar como é que convida, achei. Já vou pedir para vocês mandarem os. Deu certo. Ana, Boa tudo bem, noite. querida? Boa noite, seja bem-vinda. Eu que agradeço. Obrigada. Vamos ver, aguardar o pessoal entrar. Ajustando a câmera aqui, peraí. Ver se tá tudo certo. Bom, nós vamos falar hoje sobre restrições alimentares, uma dieta específica e o difícil convívio social, né? Eu tenho um grupo no WhatsApp, Ana, com alguns pacientes específicos de fibromialgia e esse pessoal também faz uma dieta específica e foi com algumas restrições, alguns cuidados especiais e muita gente refere que não tem o apoio da família, não tem o apoio de amigos, gera tristeza, é um tratamento que também, né, limita muito, porque muitas vezes é um tratamento que não é com medicamentos. Então, é um tratamento alternativo, esse que eu trabalho lá na clínica. É, Então, semelhante aos celíacos, acaba trazendo essa dificuldade para o convívio social, para festas. E eu queria que, enquanto o pessoal vai entrando, Ana, você se apresentasse, porque você tem uma história com a nutrição que te levou a fazer psicologia, é isso? isso mesmo. Na verdade, Conta pra gente. desde os 15, né, que eu tenho problema com alimentação. Aí o meu caso foi obesidade. Por isso que eu trabalho com obesidade e emagrecimento hoje, devido à minha história. Igual você, que é celíaca e trabalha hoje com esses pacientes celíacos e essa restrição. Mas o que eu acho mais interessante, Josi, é que essa live, ela não é só para celíacos. Ela Não. é para quem tem restrição alimentar. É sobre comportamento alimentar. Então, não importa se você é celíaco, assim, não, o público não é o celíaco, o público não é o fibromialgia, o público não é obeso, é todas as pessoas que têm um comer emocional, um comer exagerado, uma restrição exigida por uma patologia, uma restrição exigida por uma sociedade que existe, né? A Isso. restrição E até social. para que essa live, eu acredito que é para quem tomou uma decisão de fazer algo pela sua saúde. Então, Sim, né, eu tomei essa decisão e eu preciso encarar isso para as pessoas, para a família, para os amigos. Eu preciso dizer não, eu preciso dizer sim para mim, me organizar. Você concorda? É mais ou menos isso é que mais ou menos acontece? isso. É mais ou menos isso. E aí, às vezes, as pessoas pegam, mas ela vai falar, por exemplo, meu público é de obesidade, mas eu vou falar sobre Eu celíacos. peguei a Mas o pessoal que Ana de está surpresa. é, o pessoal que está aqui, que é meu público e que está na obesidade e emagrecimento, entenda, tudo que nós falarmos aqui cabe para você, entendeu? Isso. Porque E nós eu estamos queria falando até de comportamento alimentar. convidar as pessoas para mandar essa live para quem entende que isso vai ser interessante, importante, para quem pode gerar um apoio, né? E E mandar os isso, corações, os sinaizinhos que notifica para o Instagram que é um tema relevante, que é um tema importante e isso. que vai ajudar as pessoas, né, que passam por isso também. Ana, você trabalha com restrição alimentar para emagrecimento. Eu trabalho para outras questões de saúde, autoimune, tenho que tirar muita coisa. Tem a doença celíaca é uma doença que gera um prejuízo muito grande para a saúde das pessoas quando elas consomem, ainda que traços, né? Então, um beijo na boca é complicado se a pessoa, se o parceiro consumiu glúten, e isso pode contaminar e tudo mais.
Do seu ponto de vista, do ponto de vista psicológico, emocional, a dieta, a alimentação pode gerar um transtorno emocional, psicossocial na pessoa, no ponto de vista científico mesmo? Pode sim. A gente parte do pressuposto de que a restrição, ela é vista hoje na sociedade, se você como nutricionista sabe, como algo que exclui. E aí a gente tem que trabalhar com esse paciente a forma como ele se vê dentro dessa patologia e desse caminhar que ele se propôs. Então, eu como paciente, como que eu quero seguir a minha vida? Como que eu quero seguir essa dieta? Então, a forma como você se enxerga influencia muito como você vai se posicionar na sociedade e na família. Então, com toda certeza, se você levar essa questão social e essa questão familiar para o lado negativo, a gente vai ter muitos problemas emocionais. E leva, sim, à depressão. Por quê? Porque traz isolamento. Querendo ou não, a pessoa que é celíaca, ela tem muito mais dificuldade de interação social devido a circunstâncias que ela não pode estar em contato, né? A depender do nível da patologia. Mas isso leva, assim, eu digo sempre aos meus pacientes de obesidade e emagrecimento que quando você começa a fazer uma mudança no estilo de vida dele, os seus amigos vão mudar. Justamente. E aí muda. Porque você E não vai vai. selecionar quem são os amigos, talvez. Quem são as Talvez companhias. selecione. Ou, de Mas aí, repente, o momento em que você encontre cada pessoa, se pudermos definir assim. justamente. Mas aí, por exemplo, se eu tenho um grupo de amigos, um grupo de família, eu não sabia que eu era celíaca, passava mal e tudo. E a partir do momento que eu sei, o como essas pessoas vão se adaptar à minha condição hoje? No Os social, nós estamos falando convites, os social. passeios. Eu vou te convidar para um rolê, certo? Nem sei se fala Tá. assim, um rolê. E aí, como que eu vou lidar com isso? Qual que é o meu papel como sua amiga, que é celíaca, de te colocar num rolê que pode te prejudicar? Entende? Isso que a gente tem que despertar às Dificilmente vezes. as pessoas se põem nessa condição, nessa situação. Não se põe. Aí o que que Normalmente o acontece? celíaco conta com a mãe, né, que está mais próxima. Eu falo A até que mãe é. quando o celíaco é o marido, é muito mais fácil de levar a dieta adiante, porque a esposa vai, se dedica, pega receita, faz curso, às vezes cria até um novo negócio, porque se envolve com aquilo. E quando é a mulher, acontece que ela fica isolada e às vezes esse marido muitas vezes não colabora com os cuidados especiais que tem que ter, né? E eu acredito que isso seja para quem não pode beber, né? Para quem está fazendo uma dieta de emagrecimento e não pode comer uma pizza e aí as pessoas pedem e envolvem, come só um pouquinho, você tá de frescura. Isso, Ana, você acha que traz alguma coisa dentro do outro também? Eu exponho, por exemplo, quando um amigo meu faz uma piada, por exemplo, trata como frescura, dieta da moda. Você pode emagrecer em outro momento, agora é hora de relaxar. Você acha que isso fala também sobre ele, mais sobre ele do que realmente daquela pessoa que tomou a decisão, que não pode? Sim, com certeza, né? A gente sempre tem que verificar que a crítica ou aquilo que o outro fala diz mais sobre ele, mas aquilo que me afeta diz sobre mim. Então, se eu permito que essa fala que você falou aí do coleguinha falando sobre que é frescura, que é só um pedaço de pizza, não vai fazer mal, isso diz mais a falta de conhecimento dessa pessoa, a falta de empatia desta pessoa, a falta de respeito, que é o principal, e a falta de inclusão. Então, isso diz mais sobre essa pessoa que tem essa fala. Mas e eu, paciente? Eu, celíaco? O que eu deixo, o que eu permito que façam comigo? Então, se isso chega a mim de uma forma negativa, isso diz mais sobre a minha pessoa, a minha fragilidade. Entendi. Entendeu? Nossa, É pegou complexo. aqui, viu? Pegou? Pegou. Então, assim, o que o Pegou, outro gente? diz, Comenta aí se pegou para vocês também. o que o outro diz sobre ele, mas o que E o que eu que eu aceito, o que me absorvo diz afeta. sobre mim. Putz, verdade.
a entendeu? carência, o quanto você espera daquela outra pessoa, a participação. E essa questão, eu queria te fazer. Eu estou fazendo as perguntas que o pessoal mandou, e se vocês estão aí tiverem perguntas, podem me mandar, que eu vou fazer para a Ana, a gente vai selecionando aqui, tá? Eu recebi uma pergunta assim: entre entender a questão, a patologia, né, o que pode, o que não pode, e aceitar o tratamento do outro, qual seria a melhor maneira, o melhor caminho de apoiar uma pessoa que está em tratamento ou que está numa dieta específica? A meu ver, o melhor caminho é o equilíbrio entre entender e aceitar. Mas acima de qualquer coisa, nós temos a inclusão. Não adianta eu entender e aceitar que você é, mas eu te incluo, eu te coloco nos meus rolês, eu te coloco na minha vida, eu te coloco na minha casa, porque para eu te colocar na minha casa, eu preciso respeitar a sua condição. Para eu respeitar isso é complicado, porque não é só simplesmente eu fazer um alimento diferente. Isso. É onde é feito esse alimento, como é feito. Alguém entrou. Josi, você entrou na live, desculpa, gente, deixa eu tirar. Josi, desliga a live. Desliga e entra de novo, por favor. Desliga e entra de novo. Ai, desculpa, gente. Eu vi um maisinho, achei que era uma pergunta. Perdão. Então eu tenho que entender quem eu estou incluindo, entendeu? Incluir, essa inclusão, trazer para dentro do seu convívio. E trazer para dentro do seu convívio não é simplesmente só respeitar e aceitar, né? É vivenciar. Então, como que eu posso vivenciar isso com a minha amiga ou com o meu familiar que tem essa patologia ou outra patologia? Como eu posso te ajudar? Já se perguntaram? Alguém já te perguntou, Josi? Como eu posso te ajudar? Algumas pessoas perguntam. Eu te pergunto assim, Josi, eu vou fazer um happy hour aqui em casa. O que eu posso te oferecer que não vai te trazer prejuízos? Perguntar à pessoa. Eu, como papel de sociedade, de ser humano, eu tenho esse dever de fazer isso. Para com o meu amigo, para com o meu familiar. Isso é o dever, é a responsabilidade que a gente colocou no tema da live, né? Justamente. É a responsabilidade com aquele que você gosta, que você ama, que você respeita. Mas não só a responsabilidade de quem me recebe, de quem convive comigo, que sou celíaca, mas a minha responsabilidade também. Porque eu, como uma pessoa que tenho essa patologia, como eu me coloco? Como que eu me porto? Será se eu conscientizo as pessoas? Será se eu informo realmente o que eu posso e o que eu não posso? Será se eu deixo as pessoas à vontade para chegar até mim e perguntar e não se sentir constrangido, o que eu posso te oferecer, como que eu posso fazer? Ou, tudo bem, eu não consigo te oferecer nada, você pode trazer sua marmita? Isso. E eu, como eu me coloco, que lugar que eu me coloco? E que lugar eu, como paciente, me coloco? No lugar de vítima, no lugar de enfrentamento? Eu vou enfrentar, eu vou seguir, vou fazer tudo o que tem que fazer? Ou eu vou me colocar como uma pessoa de, eu tenho, não posso, e entende? São muitas questões que a gente tem que trabalhar dentro do paciente que tem essas restrições severas, e tanto no emagrecimento quanto na obesidade, porque são parecidíssimas. As questões emocionais são muito parecidas. E eu acho que você entrou num limiar aí super importante, me corrija ou complete, né? Que é assim, o quanto eu aceito que as pessoas façam algo por mim, né? Eu vou me sentir incomodando? Ou eu aceito que essa pessoa realmente quer fazer algo por mim? Porque quando alguém pergunta para mim, eu falo assim, ó, você sabe onde comprar? Eu te dou os lugares para você comprar. Ou eu pergunto, o que você vai servir que eu posso comprar e levar? Por exemplo, quando é um aniversário de criança. O aniversário não é uma reunião com o meu foco, é um foco no aniversário de criança. Aí eu falo, o que você vai servir? Que eu compro umas coisinhas e levo. Agora, quando é uma criança, já é um pouco diferente, né? Aquele esforço da mãe de incluir. E eu vou dar um exemplo do meu sobrinho. Ele não é convidado, ele é celíaco e não é convidado para nenhuma festinha de aniversário mais. Ele tem 12 anos e tem uns 2 anos que a minha irmã percebeu que ele não é convidado para as festinhas.
porque ele é celíaco e ninguém, eu acho que as pessoas não querem é, correr o risco ou usa o medo. Ah, eu tenho medo que ele passe mal, e então prefere isolar, excluir, não convidar. Deixa eu só dar um adendo aqui. E essas pessoas que estão fazendo isso com o seu sobrinho estão prejudicando muito mais ele do que se levar ele e ele não comer nada dentro da festa. Com Não sabe certeza. quanto que Falando, essa Miguel, traga exclusão a sua comida. prejudica essa criança, porque é apenas uma criança. E se tiver alguma mãe aqui nessa live hoje, entenda, é apenas uma criança que tem uma patologia. E nós, como adultos, devemos trazer essa criança para dentro do convívio social infantil e não excluir. O adulto somos nós, não são eles. Eu estou ensinando ao meu filho a não aceitar a pessoa que tem uma restrição, eu estou ensinando meu filho a não aceitar alguém que é diferente. É isso que eu estou fazendo? É isso que estão fazendo, essas mães estão fazendo com o teu sobrinho. Ensinando os filhos dela que o diferente não é aceito. Seria uma questão de levar para a escola, né, para o âmbito do psicólogo mesmo, de Sim. dentro da escola. Porque eu tenho pacientes, vou te dar mais um exemplo, eu tenho pacientes que têm autismo. E a dieta para o autismo também tem algumas restrições. Evitar o excesso de açúcar, de farinha branca, muitas vezes glúten, proteína do leite. E eu tenho pacientes que entraram com processo contra a escola porque tem um pacote de um pote de bolachinha lá, enquanto a criança está esperando, fornece e simplesmente não assumem essa responsabilidade. E a mãe louca e vê que o menino começa com as estereotipias, porque comeu aquilo, aquilo já bateu no cérebro. Uhum. Porque, gente, nós pensamos que não, mas nós somos extremamente sensíveis. Nosso intestino, muitas vezes, está uma peneira furada, né? Açúcar, glúten, bate, vai direto para o cérebro com hiperatividade, estereotipia no caso do autismo. E isso veio da escola, por essa falta de respeito com esse paciente, com esse cliente, né? Que é um aluno, e a falta do conhecimento da proporção, da gravidade que isso pode gerar. E a falta de inclusão também, né? Que a De escola não tem inclusão. uma A inclusão. palavra é a inclusão. A Palavra é palavra é inclusão. inclusão. Inclusão das mães, dos coleguinhas de não convidar o seu sobrinho, inclusão da escola, inclusão da sociedade. E aí é que eu trouxe aquela fala anterior do papel, nosso papel dentro desse lugar. O papel como pessoa, eu como amiga, eu como parente, eu como esposa, eu como filha de uma pessoa que precisa de respeitar uma restrição. Tem Entender também que essa empatia. empatia, amor ao próximo e entender também que essa restrição, essa pessoa não quis, assim, ninguém quer ter uma restrição dessa. Quem é que quer? Você queria isso para você? Não queria. Foi Nossa, imposto de para jeito você. nenhum. Então, Pelo contrário. Eu peguei um artigo científico que eu já tenho ele aqui na minha biblioteca já tem algum tempo. E depois quero ler o comentário da Rose, que é bem relevante. E ele fala assim, ele pegou um compilado de pacientes, né, celíacos, que no começo da dieta, aí passou umas semanas de dieta, fez a entrevista com essas pessoas. E eu até coloquei isso no vídeo que a gente conversou hoje. Aí uma pessoa fala assim: a dor no peito, a angústia, a mão que esquenta e esfria, uma desmotivação. Eu sinto assim, uma angústia muito grande. Essa angústia, um pouco de tristeza, é que está me deixando às vezes um pouco abalada. Mas às vezes uma angústia, uma dor no peito. Eu acho que ninguém que fala que você tá com a dieta da moda pensa que você sente isso. Quando você pensa que você não vai mais comer a pizza na pizzaria com seus amigos, com a sua família, só vai se tiver uma pizza especial, ou se fizer em casa. É uma mudança necessária, né? e é uma E nesse necessária, sentido, mas ao mesmo tempo drástica, né? drástica, drástica. Tem aqui um outro comentário também que eu nem preciso ler, mas eu vou trazer porque foi uma coisa que aconteceu na minha casa. A minha mãe fez de tudo. Ela gastava horrores em lojinha, de tudo que ela encontrava, que ela achava sem glúten, biscoito. Tanto que eu engordei quando eu descobri que era celíaca. Eu engordei porque a minha mãe começou a trazer um monte de bobagem que eu nem comia, mais bolacha recheada, sabe? Fazia bolo, deixa pra Josi, deixa esse da Josi.
E aí, para incluir, sabe? Para fazer, ela assumiu a dieta sem glúten em casa. Eu acho que muitas famílias acontecem isso, apesar de a gente ver uma realidade que muitos celíacos são excluídos dentro de casa. E eu queria fazer esse comentário aqui, que é uma coisa que eu já tinha percebido, mas nunca tinha comentado. A Rose, ela é esposa do meu pai. E ela escreveu aqui: eu, por exemplo, mudei nossa alimentação, nossa vida para incluir a Josi sempre em nossas festinhas. A Rose fazia um brownie, gente, perfeito, com glúten. E eu falei para ela que eu nunca tinha comido brownie, porque desde que eu descobri que eu era celíaca, eu não conhecia brownie, né? E aí ela, então vou fazer um sem glúten para você. E aí ela assumiu isso, foi fazer curso, fez um monte de coisa. Hoje na casa dela, como na casa da minha mãe, que a casa dela é do meu pai, não tem glúten, eu posso comer o que eu quiser lá à vontade, porque não vai ter contaminação. Ela acabou descobrindo um negócio que ela faz coisas deliciosas. Sem Bora em glúten. palmas, viu, Ana? Oh, Tudo sem glúten. Tudo sem glúten. nossa, ótimo. Isso é perfeito, eu preciso do contato. Ela fez exatamente o que a minha mãe fez, né? Ela me incluiu na família, na casa, assim como minha mãe, meus irmãos, e isso é muito bonito, né? É a E sua aí boa eu queria draça. falar também desse lado positivo, né? Das Sim, pessoas que sim, é realmente. muito bom quando a gente consegue isso. E voltando aqui para a criança, a questão da criança, que a gente consegue, por que não, né, incluir essa criança? Por que não pedir para a mãe levar algo diferenciado? Eu tinha um sobrinho que tinha alergia a castanhas. Então, a mãe dele, todas as festas infantis, levava para a escola o kitzinho dele, colocava lá na mesa. Ele sabia, ele já era instruído, que ele sabia que ele não podia comer diferente, ele sabia qual que era o dele. O dele sempre era de outra cor, tudo era diferentezinho dos outros, então ele ia lá e pegava. Isso é inclusão, gente. E não é A difícil criança, ela fazer sabe isso. muito sobre ela. Eu acho que a criança, Ela ela tem uma falta respeita de mais. barreira. Ela não tem barreira, ela não se coloca barreira da condição dela. Então ela já pergunta: isso é sem glúten? Isso é sem lactose? Isso eu posso? E eu acho que ela às vezes não transgride aquela regra para ter um prazer. Você acha isso também? O adulto é mais fácil de Não, se deixar levar só hoje. não. A criança é mais fácil de levar. É. A criança, ela compreende mais. Porque a questão de você educar. Então você explica, lógico que como que ela vai obedecer? Ela vai você explicando. Criança é muito fácil, gente. É só você chegar e falar, e explicar. Sim. Não tem que inventar historinha. Meu filho, é Uhum. assim, 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 senão você vai acontecer isso, isso e isso. Então é isso que tem que ser feito. E a gente percebe que as crianças que têm restrição, elas são muito mais disciplinadas do que um adulto. Isso, foi isso que eu quis dizer. Porque a criança não conhece o lugar de vítima. Cara, sério? Não. Putz. Não, tá sendo uma facada atrás da outra essa live hoje, gente. Então, aí a gente Facada do volta bem. lá, a gente volta na É, fala do lugar que eu me coloco. sim, é Entende? verdade. Eu sempre pergunto para os meus pacientes, a primeira pergunta, depois de iniciar a sessão, é: por que você está aqui? Uhum, Por que você quer emagrecer? sim. Por que você quer seguir esse caminho? Porque se eu não tenho um porquê, eu não tenho um motivo para seguir. Eu não tenho motivação. Então, todas as vezes que eu tentar recair, eu tenho que voltar ao meu porquê. E isso a gente pergunta para quem tem restrição. Por que, que você não tem que seguir a sua restrição? O que vale mais, a tua saúde ou o teu prazer de 5 minutos, que é o prazer de comer algo muito gostoso? Ana, e essa questão, assim, acontece de a pessoa chegar e você perceber que tá rolando umas outras questões por trás, como a ansiedade, a falta do autoconhecimento, quando a pessoa culpa o marido, a mãe, a família. Você percebe isso no consultório? Acontece muito comigo. O paciente chora, o meu marido não ajuda, é só eu entrar de dieta, ele pede pizza. Você também passa por essas Sim, situações sim, com o sim, paciente? acontece bastante isso. E a gente tem que entender também que a gente, como paciente,
Eu, como pessoa que estou em emagrecimento ou em restrição, eu tenho que entender qual que é o meu papel dentro desse processo. Ninguém muda ninguém. Eu não mudo você e você não me muda. O que muda são os meus atos. Então, o que eu vou fazer para mudar? Já que o outro, tudo bem, ele pediu pizza, eu não posso pizza, mas eu vou fazer outra coisa. Eu vou ter que lidar com essa frustração. Criar habilidades para lidar com essa frustração. É desconfortável? É, mas vai ter que enfrentar. Entende? A Sim. gente tem que aprender a ter essa habilidade de enfrentamento. E isso é trabalhado dentro da terapia, lógico. A gente trabalha isso dentro da terapia. É todas as vezes que vai acontecer, eu vou conseguir? Não. Vou frustrar, vou chorar, vou espernear várias vezes. Mas é com o tempo que você adquire essa habilidade. E a gente precisa ter essa mudança. Eu digo só um exemplo. Quando eu comecei o processo de emagrecimento definitivo, porque eu ficava no sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e você que é nutricionista sabe o tanto que o efeito sanfona segue a vida de uma pessoa obesa. E Sim. quando eu falei assim, chega, eu não quero mais isso para mim, eu fazia dieta de segunda a sexta. Quando chegava sábado e domingo, eu metia o pé no balde. E aí eu falei, não, eu tenho que conseguir vencer o sábado e domingo. Por que que eu não consigo lidar com sábado e domingo? Quando eu consegui meu primeiro final de semana, para mim aquilo foi uma vitória. Daí em diante eu nunca mais terminei, parei. Mas eu mudei sozinha. A minha casa não mudou. Meu marido não parou de comer o que ele gostava, meus filhos. Várias vezes eu comi salada, eles comendo sanduíche. Várias vezes eu fiz a minha janta, eles comendo sanduíche. Vamos comer sanduíche? Não, não vou. Tô de dieta. Entende? Então, eu tenho que me colocar. Qual é o meu papel? Qual é a minha responsabilidade? E aí que eu digo o que aconteceu aqui em casa. A casa mudou. Isso que eu queria chegar. Eu queria que você falasse. A gente vai fazer uma live mais rápida, viu, gente? Se vocês tiverem perguntas, agradeço demais a presença de vocês aqui. Estamos muito felizes. Como eu falei para Ana, eu acredito que essa é a primeira de muitas lives, de muitos trabalhos que nós podemos fazer juntas, porque essa questão de unir a psicologia com a nutrição é essencial. Porque eu percebo no meu consultório, muitas vezes, que há um problema emocional por trás daquela pessoa, né? Por trás do que ela se cobra, do que ela não consegue superar, às vezes da rigidez com que ela leva o processo. E eu queria que você falasse, a gente vai listar depois, como que o que convida pode ajudar, mas agora eu queria que você chegasse nessa conclusão, você conseguiu aquele processo a partir do primeiro final de semana que você fez a sua comida e que você passou por esse obstáculo que era as pessoas pedindo sanduíche e tudo mais. Quais conquistas você teve com essa atitude? Onde A, você chegou? Onde o paciente pode chegar com isso? a primeira conquista foi que eu acreditei que eu era capaz. Então a gente precisa acreditar que a gente consegue. Entende? Então, quando eu consegui aquele primeiro final de semana, os outros foram tudo mais fácil. Quem que me conhece aí, Tina, nessa luta muito. Ela me conhece realmente, da época que eu era obesa. Então, assim, essa conquista me motivou a conquistar outras coisas. E aí, o que foi gradualmente acontecendo? Eu fazia treinos fofos, né? Treinava fofo. E aí eu comecei a falar assim, não, peraí, para eu conseguir, eu preciso treinar de verdade. Aí eu comecei a treinar de verdade. Daí, quando eu emagreci realmente, eu falei assim, pô, o que eu vou fazer agora com essa flacidez que eu tô toda mole? Vamos para musculação. Eu falei assim, agora. Aí eu já estava na psicologia e falei assim, como eu posso dizer ao meu paciente que é possível sair de um quadro de obesidade, de flacidez e criar músculos? Eu quero saber como é que é esse processo. E aí eu fui e enfrentei esse processo. E dói, De né? trazer. É Trazer difícil. é É difícil, porque precisa suado. de disciplina. Olha, Precisa. primeiro eu tinha restrição de comer, só podia comer 1.300 calorias. Depois eu tinha que comer 1.900. Eu cheguei na nutricionista e falei assim: tá doido que eu vou comer esse tanto, eu vou engordar. Eu quase todos os dias eu mandava uma mensagem para ele: eu vou engordar, eu vou engordar. Em um mês, ela falou assim: daqui um mês você fala comigo. Em um Justamente mês eu não engordei, eu ganhei músculo. porque é uma adaptação metabólica que você faz no seu corpo. Mas o mental não me Começou deixava comer. aqui. Começou Uhum. aqui, mas porque eu estava numa restrição, quando eu precisei comer para ganhar Eu músculo, entendi. meu mental me sabotava. Sim. Você não vai comer isso. Entende? Assim, são vários processos.
Então, a gente tem, na minha fase tem vários processos. Hoje eu estou de boa, eu estou satisfeita com o corpo que eu tenho, eu estou só na manutenção, certo? Então, eu Sim. como, às vezes eu dou uns deslizes, que é possível sim, a gente sair da dieta, no meu caso, da obesidade, do celíaco, nem tanto, né? Uhum. Depende do nível. Mas hoje eu posso me dar o luxo de comer um sanduíche sem nenhum problema. Mas eu sempre digo aos meus pacientes, eu sempre falo para eles o seguinte: tem um caminho para a casa da vovozinha, você é a Chapeuzinho Vermelho. Você vai sair lá para o caminho do lobo mau, mas você vai voltar para o caminho certo. Então, saiu uma dieta, a próxima volta para o caminho. Eu sempre falo, só volta. Não se Eu falo, lamenta, não compensa, só não chore volta. pelo leite derramado, Não não adianta, já chora. comeu. Uhum. Então, isso é importante. A gente tem que. Como que a gente muda o mental? A gente não muda o mental do dia para a noite. A gente muda o mental todos os dias. E a mudança de hábito, ela é diária. É como escovar os dentes. Você leva, às vezes, 13 anos para você escovar o dente sozinho. Porque sua mãe ainda fica mandando você escovar. Aí você acha que em um mês você vai conseguir mudar o hábito de comer. Não, é gradual. Vai ter recaídas? Vai. Porque o emagrecimento e a restrição, ela não é linear. Ela é alto e baixo, alto e baixo. Então, a gente sempre vai ter uma recaída. E o importante é voltar. E foi isso que eu fiz. Eu me acolhi, né? Falei assim, calma aí, eu sou ser humano, eu sou uma pessoa. E nem tudo que eu faço é errado. Eu errei, talvez eu vacilei aqui, mas eu tenho outras conquistas. Quantas coisas eu conquistei? O que você celebrou? Você se aplaude? Você se elogia? Entende? Tô aprendendo. Eu tô aprendendo, gente. Vocês estão aprendendo a se elogiar? Porque é Comenta com a gente. importante a gente se elogiar. Como é que eu vou ter autoestima se eu não me acho nada? Entende? E primeiro tá aqui, ó, em nós. Aí Sim. que eu digo que eu mudei a casa, porque quando eu comecei a treinar, que meu marido viu que eu estava treinando, ele começou a treinar. Ele viu meu resultado. E hoje na minha casa Sim. praticamente é totalmente diferente. A alimentação e a dieta, ela começa dentro do supermercado. Não esqueça disso. Ela E não não vá começa ao na sua casa. supermercado com fome. Não vá com fome. Gente, tem gente falando que travou. Se tiver normal, dá Quem? Eu ou você? A Rose falou que travou, às vezes acho que foi a internet dela. Se vocês estiverem vendo algum problema, avisa aqui pra gente, se estiver travando. Isso daí eu queria comentar aqui. Você falou uma coisa sobre poder ter um momento, né? Um momento. Ah, tá normal. Um momento de uma refeição livre, por exemplo, né? Claro, a Jade, ela perguntou para o fibromialgia, porque o intestino, ele leva um tempo para se recuperar e quando que essa pessoa pode se dar essa refeição livre? Obrigada, meninas. Eu acho que foi a internet dela que estava ruim. O que acontece com a fibromialgia? A fibromialgia, você também deve ter pacientes fibromialgicos, não sei, Marido. mas a fibromialgia, ela é multifatorial. Da parte física, a gente entende, claro, tem a relação intestino-cérebro que já explica muito das dores, né? E tem tudo que a gente come, que muitas vezes você tá em desbiose, você tá com hiperpermeabilidade intestinal e você começa a ter na sua corrente sanguínea coisas que não eram para estar lá. Poluição, excesso de medicamento, excesso de açúcar, farinha branca, glúten, coisas que vão prejudicar a sua saúde, seu cérebro, e aí isso resulta em dor. Quando que essa pessoa pode ter uma refeição livre novamente? Depende da refeição e depende do estado de remissão que ela está. Se ela entrou em remissão, já sabe que ela come um pedacinho de pizza no dia seguinte, ela pode fazer um jejum, passar um dia com mais frutas, mais legumes, alimentos naturais e passa por isso bem, Jade, ela vai poder sim, o quanto antes, voltar a ter o seu momento de lazer e fazer o que ela gosta. Mas a gente tem que ter a paciência, igual a Ana falou, tem que ter a paciência de curtir e respeitar o processo. Porque não adianta a gente querer ter a cada pouco um momentinho de prazer e de lazer se você ainda não chegou naquele ponto de remissão. Se você ainda não atingiu a sua cura, que não é cura, é remissão que a gente fala, né? Agora, o celíaco não pode um pouquinho.
não vai poder um pouquinho, o celíaco não pode comer glúten, nem ter contaminação cruzada, e alguns celíacos têm outras complicações, como por exemplo com lactose, proteína do leite, porque tem um intestino muito sensível, e isso tem que ser interiorizado, e não pode, não pode. Não adianta eu ficar aqui, igual a Ana falou, me colocando de vítima, querendo, né? Ai, mas eu queria ir lá comer um pedaço de pizza, no dia seguinte fingir que não aconteceu nada, porque eu talvez não tenha sintoma, só que o meu corpo tá sentindo. Meu corpo tá sentindo a presença daquele glúten e quando tiver um problema, vai ser um problema grave, né? Justamente, saber lidar com essa frustração de não poder comer. A gente tem que criar habilidade. Isso. Entende? Porque não é algo que você pode, por exemplo, que nem a obesidade, você pode comer, falhar numa refeição e voltar na próxima seguinte ao caminho correto. Sim. É algo que, se você falhar em uma refeição, pode te levar para o hospital. É autoimune, né? O seu Justamente. corpo. Então, trabalhar essa aceitação em si. Aí trabalhar a aceitação no outro, a inclusão, tudo isso. Aí a gente traz a autorresponsabilidade novamente do Novamente. paciente. Eu estou no lugar de vítima ou eu estou no lugar de enfrentamento? E que lugar que eu me coloco? Entende? Como que eu vou lidar com essa situação? Eu vou aceitar e vou respeitar tudo? Eu sei que não é fácil a gente passar por uma privação. Por várias vezes eu tive vontade de comer, mas meu propósito era muito maior. Meu porquê era maior do que o meu comer. Uhum. Entendeu? Então, assim, é difícil, porque é algo que não pode. É diferente é diferente do emagrecimento, porque o emagrecimento ainda te dá uma margem para fazer. Isso. Agora, o celíaco não tem essa margem. Não. E aí precisa Inclusive, o sim. Rafael, eu acho que o Rafael é celíaco e tá fazendo umas perguntas. O Rafa, suas perguntas são técnicas relacionadas à recuperação. Concordo. O difícil para nós, Ana, é a contaminação cruzada. Porque um pão de queijo não contém glúten, mas se o pão de queijo está sendo vendido na padaria, nós não devemos consumir, porque aquele ambiente é todo contaminado e isso é muito difícil para nós. Essa convivência, né? E aí ele falou que o intestino não se dá bem com a aveia, depois a gente pode falar sobre isso. Isso aqui, Rafa, é porque você ainda está no processo de recuperação. E o tempo de recuperação pode ser individual. Então, pode ser até de 2 anos, essa recuperação do MASH. O MASH, pessoal, para quem é celíaco já sabe, mas Ana, um grau de depressão que você tem nas velocidades do intestino. Então, o intestino normal, ele é como se fosse dedos, né? As célulazinhas cheias de dedos assim, com microvilosidades, que é o quê? A nossa área de absorção de nutrientes. E o glúten inflama esse intestino e vai atrofiando essas vilosidades, tornando um intestino careca, que a gente chama. Perde, perde a área de. Tudo isso aqui que tinha de absorção é perdida. Então, por isso que ele tende a ficar desnutrido, tende a ter muitos problemas, principalmente com anemia, deficiência de B12. E aí, a recuperação, essa avaliação do MASH é na biópsia que faz, que vê se está muito depletado, é o MASH 3, o 2, o 1 e o 0. Quando é o 0, tá tudo normal. Então, ele está falando que o dele não recuperou. Mas é isso, quando não pode aveia, é porque o corpo entende que a aveia é glúten, viu? Então, você não deve consumir. A aveia não é bom colocar no começo da dieta sem glúten, não. Rafael, eu acho que vai muito do organismo, porque, por exemplo, tem paciente que o organismo responde bem com uma dieta e outra não. Isso. No caso, ele falou de 6 meses. Não. Mas aí vai de paciente para paciente, porque é que nem medicação psiquiátrica. Tem uns que dão certo com um e com outro não dá. Então, cada um tem a dosagem certa, entendeu? E é bem então, aquilo que a gente conversou aqui, Rafa. O quanto você está se expondo à contaminação cruzada, né? O quanto não tem glúten dentro da sua casa. Gente, parece uma coisa de neurótico, mas tem que lavar tudo que dá para aproveitar. Tem a tripla lavagem. Se vocês quiserem, eu posso deixar disponível a tripla lavagem, como funciona, para os materiais que dá para aproveitar. O que não dá para aproveitar, tem que jogar fora. Plástico, Tupperware, seja a Tupperware mais cara do consórcio que você fez, tem que jogar fora.
porque o glúten fica impregnado e vai soltando traços a cada pouquinho que a gente consome, né? Guarda aquela comida ali. Então ele não vai mais embora. Fornos, às vezes, tem que jogar fora, tem que trocar. Então são coisas que realmente é uma situação difícil e por isso a gente está falando disso aqui. A autorresponsabilidade sobre isso, né? Dá para eu levar minha marmita? Ou eu confio que aquela pessoa vai conseguir preparar algo para mim, mas a preocupação da pessoa em te incluir é muito importante, né? Aquece o coração da gente. Sim, Eu a tenho pessoa se aqui, sente acolhida, né? É eu acolhimento. tenho diversas pessoas que me convidam, já tem lá minhas marmitinhas separadinhas, já me avisam, ó, aquele lá. E E tem o, uma pessoa, e o pode quão falar. para você deve ser tirado um peso das costas, sabendo que você vai para um lugar que você tem Nossa, certeza que aquilo dali não vai te fazer mal. Olha o nossa, tão leve que isso se torna, não é? super. Então, daria para nós fazermos isso com as outras pessoas. Pensar É, um pouquinho sobre o próximo, sobre o que eu posso contribuir na vida daquela pessoa, com restrição, até sem restrição. é. Eu acho que é esse respeito mesmo, né? Como a Ana disse, eu acho que fazendo um resumo, o respeito, a empatia para praticar a inclusão, né? Se colocar no lugar do outro, o quanto a comida acolhe, o quanto a comida reúne, o quanto é importante para a gente, as nossas lembranças familiares normalmente são a mesa. E o celíaco, ele passa a ser excluído gradativamente dessas coisas, né? Ou ele fica sozinho, vai, come em casa e vai, não come nada, às vezes sente vontade de alguma coisa, né? Ou ele realmente se isola. Eu recebi vários comentários dizendo: quando tem glúten, quando eu sei que vai ter bolo, é aniversário, eu não vou. Então a pessoa já se coloca nessa situação. Eu não vou me expor a isso. Já aconteceu comigo. Hoje em dia eu já sou super tranquila, não tenho vontade de comer nada com glúten, mas tem muita gente que tem. Alguém falou Tem, aqui né? dos pais. Meus pais não estão levando a sério. Estão achando que estou exagerando. Compram até pão, biscoito, aí vejo os farelos rolando. O Rafa, é uma educação em família, né? A gente pensou em não deixar gravada essa live, mas eu vou ver se a gente consegue baixar e colocar no YouTube para não prejudicar as visualizações do Instagram. Mas vai buscando sempre as informações mais simples e levando para eles, que eu acredito que é uma coisa que é bem importante, é a informação, né? Pessoas em que eles confiam, que falam sobre isso, atores, tem vários atores, atrizes celíacas, a Is Valverde é celíaca, faz uma campanha legal. Então, acho que a gente levando algumas pessoas, leve os seus pais numa consulta com um médico, com um nutricionista que entenda e fale sobre isso com eles. Eu já fiz reunião em família com os meus pacientes. Sentou todo mundo, eu falei, ó, vou explicar aqui para vocês. Não é frescura, é um cuidado extremo que tem que ser feito. Se ele ficar se contaminando, ele vai voltar a ter recidiva, ativa outras doenças autoimunes, pode culminar num câncer de estômago, de intestino, numa osteoporose, uma osteopenia com uma criança, com uma pessoa jovem. Então, é isso. Eu acho que é mesmo trabalhar a informação, né? E se colocar no papel que a Ana falou, de autorresponsabilidade. Ainda que seus pais não entendam, talvez seja o momento de você seguir sua vida de uma forma em que você vá incluindo eles aos poucos e avaliando essa, mas não se colocar em risco. Aí tem que analisar o contexto dela, né? De que forma ela pode estar se afastando um pouco para não se colocar em risco, É. né? E de que forma você recebe essa questão dos pais? Porque existe muita, tanto na obesidade também existe muita crítica, né? Sempre acontece. Quando você está de dieta, mas você não pode comer só isso, come mais um pouquinho, você vai ficar fraca, Passa vai passar mal. mal. Aí você come, nossa, é por isso que você não emagrece. Uhum. Entende? Então, como os Nossa, pais te veem, né? Assim, vê essa questão sua. Estão te colocando, você está exagerando, ou você está se colocando como. Os pais estão vendo ela como uma vítima, se colocando como vítima, que exagero, perfeccionismo, o quê? Então, tem que olhar todo esse contexto para ser analisado.
essa questão. Mas cabe sim o que a Josi falou, e eu acho que, de repente, ouvir da boca de um médico e de um nutricionista vale muito mais do que você ficar batendo boca todos os dias. É. Porque, A Pamela falou, infelizmente, lembra de separar sua bucha e pratos e seus utensílios. Justamente, foi isso que eu quis dizer. Se colocar, né, na situação de responsável e protagonista da sua história e separar suas coisas. A Pamela já fez isso. Coloquei um pote para minha esponja. Separa porque não Rafael pode também. misturar. Não pode misturar a esponja onde passou no prato com glúten, lavar as outras louças, né? Não pode colocar, os utensílios têm que ser todos separados, não pode ter farelo, igual ele falou, eu acabo encontrando farelo. Então, já que você talvez esteja colocando uma imposição para a família que eles não estejam preparados, fala assim: olha, aqui é o espaço de vocês e aqui é o meu, aqui não pode ter glúten. Será que não é uma coisa mais empática também da sua parte, como celíaca, né? De colocar isso? Aqui em casa foi uma decisão familiar de não entrar glúten. De vez em quando, meu marido ama panetone. Ele traz o panetone, guarda lá em cima do filtro, lá dentro da caixa, dentro do saco. Quando ele vai comer, não usa talher, é coisa mais engraçada. Parece os criminosos, sabe? Comendo as coisas. Comendo Ele e os escondido. meninos. E quando sai, eles comem o que querem fora. Porque não tem restrição. Em casa sou só eu, né? E esse respeito foi sendo conquistado até pelo entendimento. No início eu não entendia que tinha que ser assim. Eu ouvia dizer, mas cada paciente tem o seu tempo, gente. E eu tive o meu. Eu passei anos tomando cerveja comum. Aí foi acarretando o quê? Prejuízo para minha saúde. Né? Tive infertilidade, tenho hipotiroidismo, muita coisa por conta disso. Ana, Porque a celíaco foi visto, no início, foi visto muito como dieta de moda, né? quando o glúten entrou na mídia, foi com atrizes, com coisas para emagrecimento, Aham. não usar farinha de trigo, né? E aí eu achei ótimo que o glúten começou-se a falar sobre glúten. Ó, gente, começou-se a se falar sobre glúten e as pessoas entenderem mais o que era glúten. Mas, por outro lado, teve isso, a banalização das dietas para emagrecimento e o celíaco ficando de lado com essa importância, né? Então, muita gente hoje faz comida sem glúten que não é como a Rose, que não tem nenhum risco de contaminação cruzada na casa dela. Ou a Valéria da Cozinha Inclusiva está aqui também, toma todos os cuidados para que não tenha o alérgico, o celíaco, não corra nenhum risco de contaminação. Deixa eu só responder o Rafael aqui. Rafael, você está com medo de ter desenvolvido algo. Que evidências você tem que desenvolveu algo? E aí você tem que parar para pensar um pouquinho antes de desesperar. O que Isso. o médico tem te falado? Quais são os seus prognósticos? Quais são os resultados médicos, entendeu? De laboratório, antes Isso. de desespero, tá? Então vamos ver o que a ciência fala para depois a gente analisar, tá? Isso. Ter calma nessa hora é muito importante. Porque se você se desespera, você se desequilibra. E aí você pode perder algum protocolo que você deveria ter nesse desequilíbrio que você pode ter. E o emocional abala muito, né? Abala. Toda a sua saúde Ele diminui a física. imunidade, né? A gente, quando fica tem um estresse emocional, provavelmente as pessoas não percebem, mas gripa ou tem uma crise alérgica, alguma coisa acontece logo depois. Então, você pode começar a se observar mais quando você tem um estresse emocional, o que vem depois. Que aí você já sabe que a sua imunidade está baixando. Então, o que estava ali perto para pegar em você já pegou. Entende? Porque a imunidade caiu. É verdade. Aqui a Valéria falou, é um processo difícil de implantar em casa, tem que ter paciência. Eu acho que é isso, gente. Nossa, Ana, obrigada demais. Foi muito válido. Eu não imaginei que você traria tantas. Eu imaginei que fosse ser muito bom, mas eu não imaginei que você traria tantas Cutucadas. verdades, cutucadas, verdades, sabe? Principalmente nessa Ai, questão de autorresponsabilidade. Então, a gente falou do companheiro e da família, né? De conhecer a condição, se colocar à disposição para fazer algo por essa pessoa, ter o sentimento de inclusão, trazer para o seu evento, né? Para o seu convívio social.
e principalmente no papel nosso como protagonista da nossa condição. Saber o que a gente pode e o que não pode. Não se colocar como vítima, Justamente. né? A Evelyn Justamente. amou a live. Ah, eu amo a Evelyn. E eu quero te agradecer muito por essa oportunidade. Foi algo que me assustou no início. Eu achava que a gente ia falar sobre obesidade, aí você veio celíaco, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Isso! Fui correndo ali, estudei, olhei, eu falei assim, gente, aí quando a gente teve aquela prévia, eu falei, nossa, vai ser muito bom, porque tem muito a ver com a obesidade, né? Isso. E eu queria deixar aqui uma frase que eu fiz sobre inclusão. E essa é para você que é celíaca, para você que não é celíaco, para você que tem uma pessoa com patologia, com obesidade, que está no processo de emagrecimento, seja qual seja a sua restrição. A inclusão ela não se limita a aspectos físicos, mas também envolve atitudes e comportamentos. Então, tenham atitudes, tenham comportamentos de inclusão. Vamos incluir essas pessoas, vamos incluir os obesos, vamos incluir aqueles que têm restrição patológica, que não pode de jeito nenhum estar em contato com aquele alimento. Vamos ter empatia e amor ao próximo, que é o principal que a gente precisa. E quem é celíaco, quem está no processo de emagrecimento, se ame, se elogie e aplauda suas vitórias. Cada passo é um passo. Cada passo, cada conquista pequenininha é uma conquista enorme no processo de mudança de hábito, no processo de mudança de estilo de vida. Então, a gente tem que também, como pessoa, se amar e deixar ser amada, que é algo que eu ia até te falar muito atrás. Por que não deixar ser cuidada? O que te impede de ser cuidada? Por que você não deixa ser cuidada? Que às vezes a gente também não deixa o outro cuidar da gente. É verdade. É É verdade. isso, a minha mensagem. A hipervigilância é uma coisa que afeta muito os celíacos. Ana, amei essa frase. Ela é profunda, ela é de acolhimento e não poderia vir de outra pessoa, a não ser de Oh, você. Que ai, meu Deus. transborda esse acolhimento, esse profissionalismo. Rafael e todos os que estão aqui até agora, se vocês precisam de um atendimento especializado, a Ana é especializada nessa questão de nutrição, eu sou especialista Comportamento em alimentar. intestino, comportamento alimentar, eu sou especialista em intestino, doença celíaca. Não deixe de estar com o profissional que está caminhando ao seu lado, né? Pelo entendimento, como a Ana falou, pela ciência, pelos seus exames, pela sua evolução, acompanhando e entendendo cada passo e comemorando cada evolução que você tiver. Estou falando em nome do Rafa, que ele participou bastante, mas é para Sim, todos, viu, gente? sim, sim. E eu estou aqui à disposição, viu, Rafael? Precisar, é só me chamar lá no Instagram, estamos aqui. E vamos junto, né, Josi, para mais lives e mais conteúdos Vamos junto. de. Agora já deu Nossa, ideia para adorei, várias amei. outras. Um beijo, Arroz gente. branco pode, Josi? O Rafael Pode, tá pode, perguntando. Rafa. Arroz branco pode, arroz integral, todo arroz pode. Tá bom, Ana, beijo. obrigada. Beijo, gente. Obrigada pela presença. Tchau, tchau. Até mais. Até.